nós lemos Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Os irmãos puderem deixar as vossas Bíblias abertas nessa passagem, para nós meditarmos um pouco nessa história que é bem conhecida dos irmãos, né? Existem até louvores que retratam esta passagem, e eu quero meditar com os irmãos nessa noite, nessa história, um pouco dela, pelo menos, devido ao tempo, mas tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Assim como Ele falou comigo, por intermédio desse texto, Ele vai falar também com você. Então, capítulo 6, aqui o texto que nós lemos especificamente no versículo de número 11, mas o capítulo 6, ele vai falar sobre a servidão de Israel aos midianitas. O que estava acontecendo? Uma crise no meio do povo, né? Crise que em todos os tempos da humanidade, principalmente do povo de Deus, existia, né? E sempre vai existir. Enquanto Jesus não voltar para nos levar, nós vamos passar por momentos de dificuldade. Nós estamos, para alguns, penso que já passou, né, essa pandemia, mas nós sabemos que não. Os reflexos dela ainda estão assolando muita gente, né? Milhares de pessoas, se não me falha a memória nos dados aí, mais de 500 mil pessoas no Brasil, né? Só no Brasil já foram ceifadas devido a essa pandemia, né? Então, crise sempre houve, já teve outras crises, né? Mas essa em especial, ela atingiu todas as áreas. Não só matou muitas pessoas, mas atingiu também a economia. Muitas empresas fecharam, muitos perderam o emprego, né? Enfim, famílias foram desestruturadas, abaladas, famílias inteiras foram dizimadas pelo vírus, né? Então, nós vemos que se instaurou uma crise social, denominada de pandemia, ou seja, uma pandemia mundial, não é algo apenas de algum país ou de alguma região, mas é algo que atingiu um nível mundial. Quando nós olhamos para situações de crise e problemas, talvez essa pandemia do Covid-19 vai ficar para a história, assim como outras que vieram, né? Mas essa eu acredito que já está nos anais aí da história da humanidade. Mas também houve uma crise do povo de Israel, irmãos, que estava incomodando o povo de uma maneira, assim, até difícil de explicar. Por quê? Porque a Bíblia diz, aqui no livro de Juízes, e especificamente aqui no capítulo número 6, que os midianitas, eles estavam explorando o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, os judeus, o povo da promessa, o povo que foi libertado da escravidão no Egito, o povo que conquistou a terra prometida, que derrotou muitos inimigos, Deus deu vitória, abriu o mar, abriu o Jordão, derrubou as muralhas de Jericó. Mas agora o povo está sendo servo dos midianitas. E a palavra do Senhor diz que toda a plantação eles vinham e levavam. Os animais eles já tinham levado, os camelos, os bois, as ovelhas. Mas agora, até as primícias, a novidade da terra, que o texto, algumas versões diz, as novidades da terra, os midianitas estão levando. Ou seja, o povo de Deus plantava, mas não colhia. Ou até colhia, mas não usufruía. Por quê? Porque a colheita era levada pelos midianitas. E isso estava incomodando o povo, porque o povo só ficava com o que sobrava. O povo só comia se os midianitas permitissem, porque eles levavam tudo. Estavam subjugando o povo de Deus. Eles estavam passando por uma crise gigantesca. Mas no texto que nós lemos aqui, o versículo de número 11, né, fala que dessa vez quem veio não foram os midianitas, porque todos os dias eles vinham para levar o que o povo tinha. Todos os dias vinha alguém para levar o que o povo de Deus possuía. Mas no versículo 11 do capítulo 6 que nós lemos, o texto diz que dessa vez não veio mais um inimigo do povo. Dessa vez não veio o algoz do povo, aqueles que subjugavam o povo, mas veio o anjo do Senhor. Porque uma certeza que nós temos como povo de Deus é que em qualquer que seja a situação, mesmo que for crise, Deus sempre vai falar conosco. Sempre vai chegar o momento que Deus vai se levantar para falar com o seu povo. Porque, já disse aqui várias vezes, o fato de a crise se instaurar, da adversidade se levantar, não significa dizer que Deus está com os olhos fechados. Deus continua no mesmo lugar. Então tudo que se levanta na nossa vida, tudo que acontece, tem um propósito. Tem algum propósito de Deus, ou consequência dos nossos atos.
Mas quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós podemos observar que dessa vez é propósito de Deus. Algumas vezes o povo foi subjugado por causa do pecado. E a mais famosa dessa servidão foi a vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. Por quê? Por causa do pecado. Jeremias vai dizer que o povo foi levado para a Babilônia por causa de Manassés. Manassés, a Bíblia diz que foi o pior rei, o rei mais terrível que já existiu em Israel. Porque ele desfez tudo que o seu pai fez. Quem foi o pai de Manassés? Ezequias. E quem foi Ezequias? Um rei como nunca houve, e como antes dele e nem depois dele. Um rei segundo o coração de Deus. Um rei que restaurou o culto em Israel. Um rei que derrubou os altares. Rei esse que ficou doente e que aí faz uma oração e tinha tanta comunhão com Deus que Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. Mas aí Deus vai dizer para Ezequias: olha, coloca a tua casa em ordem. Porque a geração que vai vir depois da sua vai ser uma geração perversa. Vai ser uma geração que vai viver distante de mim. A geração dos teus filhos será uma geração perversa. Põe em ordem a tua casa. E aí Ezequias responde para Deus, ele diz assim: olha, boas são as tuas palavras. O que Ezequias está dizendo? Se vai ser a geração após a minha, significa que enquanto eu reinar vai ter paz. Então Ezequias está dizendo assim: depois que eu morrer e entregar o meu trono, o resto que se exploda. Então Ezequias ele teve essa atitude inconsequente. E aí o texto mais a seguir nós vamos ver que Ezequias morre e assume quem? Manassés, seu filho. E Manassés assume o reinado com 12 anos. Significa dizer que Manassés nasceu 3 anos após Deus curar Ezequias e dar mais 15 anos. Ou seja, Ezequias falhou na criação de Manassés porque Manassés assumiu. E o texto ele é enfático quando ele vai dizer, e você vai ver isso em 1 Reis, vai ver no livro das Crônicas também, que tudo que Ezequias fez, Manassés desfez. E por conta de Manassés, e Jeremias vai escrever no seu livro, que por causa do pecado de Manassés, o povo foi levado para a Babilônia cativo. Então, em alguns momentos, o povo de Deus passou por situações que era castigo de Deus. Mas existem crises, irmãos, que não é castigo. Existe aquele problema que se levanta na sua casa e você não está em pecado. Existe aquela enfermidade que surge no seu corpo, ou na sua família, ou no seu ente querido, que aí você olha, faz uma análise e não tem pecado. Então por que se levanta? Porque o fato de nós vivermos uma vida de comunhão com Deus não significa dizer que nós vamos ter um mar de rosas, né? Porque Deus, até mesmo na bonança, Ele trabalha em nossa vida. Então aqui estava uma crise instaurada. E aí Deus agora vem falar com o seu povo, especificamente com Gideão, alguém que estava fazendo algo. E o texto, quando ele diz assim no versículo 11, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para os salvar dos midianitas. E essa informação ela é importante. Por quê? O texto diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. E aí quando nós olhamos, o que é um lagar? O lagar não é lugar para malhar trigo. O lagar é lugar para malhar uva, para fazer o vinho. Então Gideão estava meio que num esconderijo, porque o texto diz assim, ele estava malhando o trigo no lagar, para quê? Para salvar dos midianitas, porque ele sabia que todo dia os midianitas vinham para levar aquilo que eles possuíam. Então Gideão está no lagar porque ele não podia estar na eira. O que é eira? O lugar de malhar o trigo. Mas a eira é descampado. A eira é a céu aberto. A eira é no lugar que ele tinha espaço para malhar o trigo. Mas agora Gideão está no lugar apertado, porque o lagar é uma espécie de um tanque que não pode ficar no descampado, ele precisa ficar num lugar coberto, fechado. Então Gideão agora está num lugar apertado, fazendo o quê? Malhando o trigo. Para quê? Para salvar dos midianitas. A crise às vezes nos coloca, irmãos, em lugares apertados. E é o que mais nos coloca, né? É em lugares estreitos. Às vezes a crise nos força a sairmos do nosso conforto, do nosso comodismo. Às vezes a crise nos faz fazer economia, mudar o cardápio, mudar a marca da roupa, né? O sapato era 300, agora é 50. Por quê? Porque chegou a crise. E a crise, ela nos tira do comodismo.
Então já fica explícito que Deus, ele gosta de levantar a crise para o seu povo, não para ver seu povo sofrer, porque o nosso Deus, ele não é masoquista, mas para tirar o seu povo do comodismo. Para quê? Para que o seu povo o busque, se achegue a ele e também possa contemplar a sua mão poderosa agindo, mudando a situação. Então Gideão está no lugar apertado, malhando o trigo, escondido, para salvar o trigo dos midianitas. A crise te coloca em lugar apertado, sim, mas nós precisamos salvar o pão, porque o que Gideão está fazendo aqui é salvando o pão. Foram levados os animais, foram levados as plantações, mas ele buscou salvar o pão. Mesmo não podendo tirar a palha do trigo, da palha do grão, na eira, onde era o lugar adequado para fazer, porque às vezes a crise vai nos fazer nos adequar às situações, né? Nós precisamos agir de forma diferente. E Gideão agora está no lagar. Ele não era malhador de uva, ele era malhador de trigo. Mas ele está num lugar de malhar uva. O que o vinho vai simbolizar na Bíblia quando nós olhamos? A alegria. Então Gideão agora, no lugar onde se malharia o vinho para trazer alegria, onde a fábrica do vinho, digamos assim, e se nós formos aplicar, podemos dizer assim, no lugar da fábrica da alegria, Gideão está ali malhando o pão. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele vai permitir a crise se levantar, ele vai permitir a crise chegar até a nossa vida, ele vai até permitir que a alegria se vá. Talvez não vai ter alegria na sua vida, não vai ter alegria no seu lar, mas uma coisa que Deus nunca deixa faltar é o pão. Ele nunca deixa faltar o sustento. Por quê? Porque a sua mão continua conosco, mesmo na escassez. Quando está a escassez na sua vida, não significa que Deus não está lá, ele está. Então você pode perguntar assim, então por que Deus permite que falte a alegria, que falte o vinho para malhar no lagar, mas não deixa que falte o pão? E aí se nós olharmos para a Bíblia, isso fica explícito, né? Deus não vai dizer assim, eu sou o vinho da vida, diz? Ele vai dizer o quê? Eu sou o pão da vida. Então nós não podemos deixar a crise fazer com que nós venhamos perder este pão, o pão da vida, Jesus Cristo. Não tem alegria, mas não pode faltar Jesus. Não tem os seus bens, mas não pode faltar Jesus. Não tem roupa de marca, mas não pode faltar Jesus na sua vida. Porque se Jesus estando, pode voltar a alegria, pode voltar a roupa de marca, pode voltar o carro bom, pode voltar as festas, o churrasco, porque Jesus tem poder para isso. Mas a palavra do Senhor diz também que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu não sei qual é o tempo que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, há tempo de alegria na sua vida. Se você está num tempo de tristeza, se prepare, porque após a tempestade vem a bonança. O choro dura uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E essa palavra que diz que o choro dura a noite inteira, aí você pode dizer assim, então o choro é curto, porque a noite passa rápido. Mas quando a palavra do Senhor diz isso, ela está falando que enquanto há choro, parece que há trevas. Porque no momento da adversidade parece que é noite na nossa vida. Ele está dizendo assim, mas essa noite ela vai passar, e o dia vai raiar, e com o dia vem a alegria do Senhor, a provisão do Senhor, a solução para o problema que você tem enfrentado. Então, agora Gideão está nessa situação, malhando o trigo, ao invés de estar na eira, está no lagar, no lugar apertado, mas ele está ali salvando o pão das mãos dos medianitas. E nós precisamos também salvar. Paulo diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele cita uma quantidade de coisas dessa vida, situações adversas, mas ele diz assim, nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque nós precisamos amar a Deus, estar com Ele em todas as situações. Por mais que você tenha perdido o que você achava que era importante na sua vida, o povo de Deus aqui tinha perdido tudo. A única coisa que conseguiam salvar foi o trigo que Gideão está aqui malhando escondido num lagar, porque os medianitas, se o vissem, o levaria com certeza. E enquanto ele está com essa atitude, o anjo do Senhor vem para falar com ele. Por quê? Porque mesmo na crise Deus fala. Mesmo no momento difícil, Deus se manifesta. Vai chegar o momento de Deus falar para você. Quem sabe não é hoje que Deus está dizendo para você que Ele vai se levantar na sua vida para mudar a situação. E aí você pode dizer assim, irmão, mas é porque o Senhor não sabe já faz tempo e nada acontece. Faz tempo que eu busco e Deus não faz. Na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que quiseram limitar o agir de Deus, que quiseram determinar a forma de Deus trabalhar. Quando nós olhamos para a passagem de Lázaro, Jesus recebe a notícia, Lázaro, teu amigo está doente. E aí Jesus recebe uma outra notícia, agora ele já está morto, ele morreu. Mas Jesus chega lá, depois, e já tem 4 dias, Lázaro está morto. E aí Marta vem encontrar Jesus.
Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas Jesus vai dizer assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, mas viverá. Mas aí Jesus vai para o túmulo para ressuscitar Lázaro. Jesus acabou de dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo morto, vive. E aí manda tirar a pedra. E o que vão dizer? Senhor, já tem 4 dias. Ou seja, já passou da hora. É como se ela dissesse assim: não dá mais para operar um milagre porque já tem 4 dias. Jesus acabou de dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E às vezes Deus diz para nós que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é onipotente, todo poder está nas mãos dEle. E aí nós achamos: não, já tem muito tempo, Deus não vai fazer mais nada. Para Deus, irmãos, não há impossível. Pode estar morto de 4 dias, de 4 meses, de 4 anos, Ele ressuscita. O teu problema pode ter 10 anos, mas se Ele quiser resolver hoje, Ele resolve. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem poder para ressuscitar. É tudo no tempo dEle, acontece no momento dEle. Nós não podemos limitar isso. Nós não podemos dizer a hora de Deus trabalhar. O que nós podemos é esperar e agir como se Ele fosse agir hoje. Mas se Ele não agir como se Ele fosse agir amanhã, todos os dias precisamos estar com confiança na sua presença. E aí a crise está instaurada, o povo está subjugado, mas o anjo vem falar com Gideão. E no versículo de número 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmão, essa mensagem é bonita, não é? O Senhor é contigo, varão valoroso. É bom nós ouvirmos isso, né? Quando tudo está bem, porque Deus está comigo mesmo, porque a bênção aqui está explícita. Mas e ouve isso na situação em que o povo estava? Aí às vezes nós queremos crucificar Gideão com a resposta que ele vai dar, né? Porque Gideão diz assim: Deus é comigo, o Senhor é conosco. Como pode o Senhor ser conosco e nós estarmos nessa situação? Porque isso é compreensível. Gideão era homem. Era um varão valoroso? Era, mas era homem. E aí como que pode Deus chegar para o servo dele e dizer assim, o anjo falar: o Senhor é contigo? Tem momentos que parece que Deus não está conosco, que as coisas acontecem na nossa vida e que aí nós olhamos assim: mas como pode eu ser servo de Deus, serva de Deus, e acontecer isso comigo? Como pode uma situação dessa? E aí Gideão poderia se questionar: como pode nós sermos sendo subjugados pelos ismaelitas aqui? Nós estamos aqui, pelos midianitas, melhor dizendo, aqui subjugados. Todos os dias eles vêm levar o que é nosso. Agora eles estão levando aquilo que nós plantamos, cuidamos. E aí quando colhemos, eles vêm e levam. E eu estou aqui escondido, malhando o trigo, num lugar de malhar uva, para que eles não tomem. Como pode o Senhor ser comigo? Às vezes nós fazemos os mesmos questionamentos. Deus é comigo, então não poderia estar acontecendo isso comigo. E aí hoje, eu me pegando nesses questionamentos, e lembrei-me desse texto. E aí eu passei o dia trabalhando e agoniado, e eu preciso preparar um sermão, e com esse texto na cabeça. E aí quando eu abri a Bíblia, inclusive estava até grifado, que é um texto que eu gosto muito. E aí estava grifado justamente essa parte. O Senhor é contigo, varão valoroso. E aí eu olhei para os últimos dias, e aí fiz a mesma pergunta de Gideão. O Senhor é comigo. E por que acontece nas nossas vidas coisas que aos olhos humanos parece que nós não temos Deus? Porque se Deus é comigo, eu não deveria, melhor dizendo, passar por problemas tão difíceis. Às vezes problemas que nos colocam para baixo. Às vezes problemas que colocam em xeque a nossa fé. Às vezes problemas que nos fazem questionar a nossa fé em Deus. E por que Deus permite isso? Justamente para isso. Para testar a nossa fé. Para ver, para você perceber que há um Deus no céu que cuida de você. Que há um Deus no céu que controla a sua vida. Que mesmo que a sua vida não esteja como você quer, mas está como Ele quer. Não esteja como você gostaria, mas está como Ele gostaria que estivesse. Por quê? Porque você está na direção de Deus. E quem está na direção de Deus pode andar na crise. Pode passar por tempestades. Mas se estiver com Deus, vai tudo bem. Se estiver com Deus, a solução vem. Nunca vi crise matar crente nenhum. Nós já passamos por situações difíceis. A ponto de Davi, no Salmo 23, quando ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, porque Ele cuida de mim, Ele provém alimento, Ele provém água para eu beber. E aí ele vai dizer assim: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, é como Davi dissesse assim: mesmo naquele momento que eu estou lá embaixo no vale, achando que é o meu fim, eu não temo mal nenhum. Por quê? Porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam.
Então é naquele momento que você está lá embaixo, Deus permite você chegar lá. Para quê? Para que Ele te levante. Para que o nome dEle seja glorificado. É isso que está acontecendo na vida do povo de Deus aqui. E agora Deus quer usar um homem para glorificar o seu nome. E vai ficar explícito isso porque Gideão vai questionar. O Senhor é comigo. Aí Gideão diz assim: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão está fazendo uma coisa que todas as pessoas que passaram por crise aqui ouviram de Deus. Porque é nesse momento de crise, irmão, que nós refletimos o que Deus já fez. Não, mas se Deus já fez no passado, Ele vai fazer de novo. Mas aí, às vezes o questionamento é diferente. Mas se Deus fez no passado, por que não faz agora? Mas Deus não quer esse. Deus quer que você pense assim: Ele não já mudou lá atrás, Ele vai resolver também agora. Ele não já operou milagres até maiores, já resolveu problemas até maiores do que o que você enfrenta hoje? Ele pode resolver isso também. Como foi que você conseguiu o problema resolvido no passado? Não foi aos pés do Senhor? Pois se mantenha nos pés do Senhor. Ele vai resolver. Ele vai trazer a solução. Ele vai sarar a enfermidade. Ele vai restaurar aquilo que foi perdido. Ele vai restituir, porque Ele é Deus. E quando é bênção do Senhor, por mais que te tome, mas Ele restitui, porque é seu. E o que é nosso, o inimigo não toma. O que é nosso, ele pode até achar que está tomando, mas Deus traz de volta, porque Deus é Deus. E aí no versículo 14, o Senhor vai olhar para ele e diz assim, depois de ouvir isso, irmão Francisco, essa reclamação de Gideão se lamentando: cadê as maravilhas do Senhor? Cadê aquelas maravilhas que os nossos pais contaram? Olha, foi Deus que nos libertou do Egito. Aí ele jogou tudo isso diante de Deus. E aí Deus olha para Gideão, e ao invés de repreendê-lo, o que é que Deus vai dizer? Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Uma coisa que nós descobrimos, irmãos, no momento de crise, é que nós temos força. A sua força só vai ser testada no momento da adversidade. Se você viver uma vida inteira de bonança, como você vai testar se tem força ou não? Como você vai testar a sua resistência? E aí Gideão está malhando o trigo no lagar. Ele está meio que indignado. Uma certa indignação vem sobre ele. E aí quando ele coloca na presença de Deus diz: vai nessa tua força. Foi eu quem te enviei. E aí agora Deus chama Gideão e vai dizer: através de você, eu vou libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Eu vou tirar esse jugo que está sobre vocês. Por quê? Porque foi eu que te enviei. E aí o texto, nós não queremos nos prender muito, porque os irmãos já conhecem. O texto vai dizer que Gideão agora vai usar, orientado por Deus, formar um exército para ir contra os medianitas. Um exército de muitos homens, né? Ele vai pedir primeiro sinais, porque Gideão estava tão escaldado, e diz que gato escaldado tem medo de água fria, que quando ele ouve a palavra do Senhor, ele olha o quadro, irmão. O quadro é tão adverso, o quadro não condiz com o que Deus está dizendo. O quadro não condiz com a mensagem do anjo. Eu sou com você. Vai nessa tua força, porque você vai livrar o meu povo das mãos dos medianitas. Aí Gideão olha, e é como se ele olhasse ao redor dele, dentro de um lagar. Ao invés de malhar uvas, que simbolizava alegria, trazer o vinho, ele estava ali lutando para salvar o pão. E aí ele olha e Deus está dizendo: eu sou com vocês. Vai nessa tua força. Sabe, você ouviu uma mensagem dessa, enfrentando a luta que você tem enfrentado. Você ouviu uma mensagem de esperança dessa, passando um momento de adversidade que você tem passado, olhando para o mundo da forma que está, de cabeça para baixo, famílias em luto, famílias passando fome. Mas aí Deus, nesta noite, trouxe você aqui só para dizer para você: eu sou contigo, vai nessa tua força. Deus só quer que nós nos levantemos e nos disponhamos, porque pode tudo estar adverso, mas o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, te diz para você nessa noite: eu sou contigo, eu não te enviei. É como se Deus dissesse assim: foi eu que chamei vocês. Deus diz lá, Jesus, em João 15, eu fui quem vos chamei, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e vos nomeei. Ou seja, você é nomeado por Deus, então você não é qualquer um, você tem autoridade de Deus. E aí nós não podemos deixar a crise assolar, a crise jogar por terra a autoridade que nós recebemos de Deus. Nós não somos pessoas normais, nós não somos seres humanos naturais. Por quê? Porque dentro de nós há a essência de Deus. Então nós não podemos nos abater com esses problemas da vida. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós não somos desta terra, nós estamos aqui de passagem. Então se estamos de passagem, tudo que nos assola aqui vai ficar aqui. E aí nós vamos subir aos céus e não vai ter enfermidade, não vai ter problema, não vai ter crise, não vai ter choro, porque em Apocalipse está escrito: vai vir o dia em que Ele vai enxugar do meu, do seu, dos nossos olhos toda lágrima. Aí Ele vai dizer:
E vocês vão se esquecer das dores, dos lamentos, das lamúrias que ficaram para trás. Lá no céu, você não vai ter não vai estar só apenas livre de sofrimento, mas também das lembranças que esse sofrimento te trouxe. Você não vai estar lá no céu, agora eu não sofro mais, mas eu já sofri. Você não vai estar lá no céu, hoje eu tenho paz, mas eu já tive momentos turbulentos. Não, até essas memórias ruins você não vai ter, porque vai ser só gozo, vai ser só alegria. É isso que Deus tem preparado para nós. Mas até esse dia chegar, nós precisamos nos manter fiéis, firmes, mesmo diante dessas crises que têm se levantado. Aí Deus toma Gideão, levanta um exército para ir contra os midianitas, né? E aí no versículo de número 3 do capítulo de número 7, após Gideão ter feito testes com o Senhor, e não foram não um nem dois, ele fez alguns testes com Deus, e Deus provou que era com Gideão. E aí manda Gideão preparar um exército. E aí Gideão vai preparar um exército com muitos homens. Versículo de número 3 do capítulo 7, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram apenas. Significa dizer que o exército de Gideão eram 32.000 homens para irem batalhar. Mas no momento da crise, irmão, o outro propósito que Deus permite a crise é para mostrar quem são os valentes e quem são os covardes. Porque covarde na crise retrocede. Covarde na crise volta atrás. Covarde na crise não congrega. Covarde na crise se desvia. Covarde no momento da crise culpa a Deus. Covarde no momento da crise culpa o irmão, culpa a família. Arruma alguém para colocar a culpa. Por quê? Porque é covarde, não tem coragem de enfrentar a crise. Lembra que eu acabei de dizer que é na crise que você descobre que tem forças para enfrentá-la? É por isso que Deus permite a adversidade, essa provação que você tem passado. É para que fique claro que você não é covarde. A luta se levantou, mas você está de pé, vai avançando. A luta não passou, mas você está passando por ela. Não é ela que passa por você, é você que passa por ela. Por quê? Porque você é valente, você não é covarde. Nós não temos o espírito de covardia. Por quê? Porque quem tem o espírito de covardia, Deus diz: o meu espírito, o meu coração não tem prazer em quem é covarde. É por isso que Deus, quando o Gideão levantou 32.000, aí Deus olhou, 32.000 homens. Diga aí, Gideão, quem for covarde e medroso, volte. Você percebeu que não teve nenhuma situação para fazer o teste? Deus só disse assim: quem for covarde e medroso, volte. Esses homens aqui, esses 22.000 que retornaram, eram tão covardes e medrosos que eles mesmos assumiram seu medo, sua covardia e voltaram. E a Bíblia diz: voltaram apressadamente. Olha o medo, olha a covardia. Por que que nós não podemos ter o espírito de medo? Porque quem tem fé não tem medo. O medo é a ausência de fé. A luta não é para testar a fé, então significa dizer que você não vai ter medo. Essa luta que tem se levantado, que está levantado na sua casa, talvez na sua família, não sei, nos seus negócios, na sua vida financeira, e tem assolado você, tem te colocado para baixo. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: não tenha medo, exercite a fé. A fé lança fora o medo. O medo cai por terra quando você exerce a sua fé. E aí voltaram 22.000, ficaram 10. Mas lembra que eu disse que o propósito de Deus aqui era glorificar o nome dele e mostrar que ele era Deus na vida do povo? Deus olhou e viu: com 10.000 eles vão se gloriar. Com 10.000 eles vão achar que foram eles. Tá muito, Gideão. Vai para o segundo teste, leva para o rio para beber água. Os que levarem a água à boca, separa. Os que se abaixarem para beber a água, separa para o outro lado. O texto diz que só 300 pegaram água no rio com a mão, colocaram na boca, ó. Vigilantes. Mas 9.700 caíram de boca na água, irmão Francisco. Inconsequentes. Pessoas que não têm vigilância. E Jesus, quando esteve aqui, o que ele mais disse? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. No momento da adversidade, nós não podemos baixar a guarda. O momento que a luta se levanta na sua casa é o melhor momento para se manter vigilante. Por quê? Porque se não se manter vigilante, você retrocede. Se não manter vigilante, você deserta da fé. Vou usar essa expressão. Desertar. Abandonar. Abandonar o barco. Abandonar o navio. Por quê? Porque você não acredita que Deus vai dar livramento. Aí você sai fora. Você abandona. Porque não se manteve vigilante. 300 foram escolhidos para combater. 300 homens, aí Deus diz: com esses 300, porque o exército dos midianitas, o texto vai dizer, eram como gafanhotos. Imagine aí você olhar e tudo que vê é cabeça de gente. Um exército poderoso para combater com 300. Deus só usou os 300 aqui para demonstrar para o povo que a vitória estava nele, não estava na força do braço.
E nós precisamos ter isso em mente, irmão. A nossa vitória não está na força do nosso braço. As lutas que você tem vencido até aqui não é porque você é bom. As lutas que você tem vencido até aqui não é porque os joelhos são calejados de orar. As lutas que você tem vencido até aqui não é porque você tem intimidade com Deus. É porque Ele permitiu a vitória. Nós não somos bons, é Ele quem é bom. E quando o jovem rico chega para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus: por que me chamas bom? Bom só há um, o meu Pai que está no céu. Bom só é Ele. Deus é quem é bom. E por causa da sua bondade, tem nos permitido chegar até aqui. Por causa da sua graça e da sua infinita misericórdia, tem nos permitido estar aqui. Talvez o nosso lar esteja de cabeça para baixo. Não esteja da forma que você gostaria, dos seus sonhos. Porque eu tenho a minha vida dos sonhos. Mas eu vivo a vida que Deus sonhou para mim. Isso é que é importante. Você pode ter os seus sonhos, mas o importante não é apenas lutar pelos seus sonhos, é viver os sonhos que Deus permite você viver. Porque os sonhos de Deus é que são os sonhos para nós. Por quê? Porque Deus é um Deus que conhece além da curva. Deus é o Deus que conhece o segundo seguinte, você não conhece. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe por que permitiu você passar por isso. Ele sabe por que esse problema tem estado na sua vida por anos, por dias, por meses. Ele tem um propósito. Mas Ele te trouxe aqui para dizer para você: continue sendo forte. Não tenha medo. Continue exercitando a fé. Porque aos olhos de todos, 300 não vencia. Aos olhos de todos, 300 iam ser exterminados. Mas aos olhos de Deus, com esses 300, eu vou glorificar o meu nome. Talvez você ache que as suas forças são poucas, mas em Deus nós somos mais do que vencedores. As nossas armas, elas precisam ser espirituais e não carnais. Paulo vai dizer, porque as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. A sua arma só é poderosa se estiver em Deus. Então não haja com a força do seu braço, porque as nossas forças não nos permitem vencer. Pelo contrário, quando tentamos agir por nossas próprias forças, nós retardamos o milagre de Deus. Quando nós agimos com as nossas estratégias, as bênçãos do Senhor são postergadas, são adiadas. Por quê? Porque nós não fomos chamados para fazer as nossas vontades. Nós não fomos chamados aqui para colocar em prática aquilo que nós planejamos, mas para viver aquilo que Deus planejou para nós. A sua trajetória está traçada e nós precisamos andar nessa trajetória. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É no alvo, é andar conforme Ele quer que nós andemos. Agora, essa trajetória, ela é espinhosa. Essa trajetória é de sofrimento, é de dores. E quando Ele enviou os seus discípulos, Ele disse para eles assim: eu estou enviando vocês como ovelhas ao matadouro. Agora, não são obrigados. Agora, se vocês decidirem ir, tem uma coisa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando as lutas chegarem, que elas vão chegar, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É promessa do Senhor. E agora Deus está prometendo a Gideão: vai nessa tua força, eu sou contigo, varão valoroso. E agora Gideão vai enfrentar os midianitas com 300 homens. E ele vai usar de estratégia. Separam 3 grupos de 3 grupos de 100. E na mão de cada um ele coloca uma buzina, um cântaro e uma tocha dentro do cântaro. Estratégias de Deus, simbólicas aqui para a nossa vida espiritual. O que significa a buzina? Para que era a buzina? Para fazer barulho. Para que era a buzina? Para fazer zoada. Por quê? Porque o barulho e a zoada faz o inimigo correr. O barulho e a zoada faz o seu inimigo bater em retirada. E nós, aqui na congregação, às vezes parece que nós pensamos assim que estamos num hospital, sabe? Que está cheio de placa de silêncio, não faça barulho. Silêncio, não faça barulho. Mas aqui não, irmão. Aqui se tivesse a placa, teria a placa aqui: faça barulho, faça zoada, glorifique ao Senhor. Não é qualquer barulho. Não é um barulho estranho, é barulho de louvor e adoração a Deus. Por quê? Porque enquanto você toca a buzina, o inimigo fica desnorteado. Enquanto você toca a buzina, o inimigo fica sem saber o que está acontecendo. E Deus vai agindo, Deus vai agindo, Deus vai mudando a situação, Deus vai dando vitória. Enquanto você faz barulho, Deus vai mudando o quadro da tua vida. Então o segredo é fazer barulho, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Ah, irmão, mas está difícil. Glorifique ao Senhor, exalte a Deus, faça zoada e o inimigo vai correr. O inimigo não gosta de zoada. E principalmente se essa zoada for de glória a Deus e aleluia. Ele corre, ele fica desnorteado, ele fica desorientado. E aí cada mão de cada um tinha uma buzina. Aí você pode dizer assim: irmão, e por que cada um precisava ter buzina? Porque o barulho que eu faço não serve para a irmã Adriana. O barulho que eu faço não serve para a Lavínia. A minha adoração, o meu louvor não serve para o irmão Francisco. O barulho que eu faço aqui não serve para a irmã Antônia Lúcia. Então cada um tem que ter sua buzina na mão. Cada um precisa abrir a boca e glorificar a Deus. Porque enquanto você glorifica, e aí junta o barulho das buzinas de todo mundo junto, e Deus dá a vitória.
Deus dá a vitória. Lembra lá, Josué, de frente à muralha de Jericó. Eles não precisaram colocar as mãos na muralha. Eles não precisaram empurrar a muralha com força. Eles só precisaram o quê? Gritar. Fazer zoada. E a muralha caiu por terra. O muro está difícil de cair? Grita, abre a sua boca, glorifica ao Senhor. E Ele vai dar a vitória. Quem vai derrubar o muro é seu grito? Quem vai dar a vitória é o seu grito? Não, mas é Deus que ouve o teu grito de louvor e traz a vitória. Porque em momentos de crise, às vezes nós tendemos a nos calar. Por quê? Porque ficamos sem força. Porque ficamos sem forças para cantar, ficamos sem forças para louvar, ficamos sem forças para dobrar o joelho, para orar. Mas é nesse momento em que Deus me usa para dizer para você, no momento que você estiver sem força, é nesse momento que você precisa se curvar diante daquele que é todo poderoso. É nesse momento que você precisa rasgar o peito e gritar por socorro. Porque o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro, então grite socorro a ele e ele vai te estender a mão. Pedro estava afundando e gritou, socorre Senhor, e Jesus chegou aí, pegou pela mão e levantou. Porque Ele está à disposição para nos socorrer, para dar um milagre. Mas precisa abrir a boca e gritar e louvar o Senhor. Mas eles não tinham só buzina, eles tinham um cântaro e dentro uma tocha. E para que o cântaro? Para fazer mais zoada. Gideão vai dizer assim, ó, no momento, tudo que eu fizer, os 300 precisam fazer. Então no momento que eu tocar a buzina, é os 300 tocando junto. No momento que eu quebrar o cântaro, os 300 quebrando junto. E no momento que eu empunhar a tocha, os 300 vão empunhar juntos. O que é que nós aprendemos aqui? É preciso também ter uma vida de união, de unidade. Deus quer agir no meio da sua igreja? Quer, mas precisa todo mundo tocar a buzina junto, quebrar o cântaro junto, manter a chama acesa junto. Lembra que nós falamos aqui quinta-feira passada, se não me falha a memória, que nós precisamos manter a chama acesa. A chama precisa estar acesa. Isso aqui é simbólico nessa luta de Gideão. Por quê? Porque eles levaram isso tudo. Eles usaram para alguma coisa? Não, só para fazer barulho e para manter o fogo aceso. A luta, a crise é para Deus ver o fogo aceso na tua vida e o cântico na tua boca, o louvor na tua boca, a adoração nos teus lábios. Por isso, não perca tempo. Se tem alguém que pode fazer essa luta cessar com mais rapidez, é você, entendendo o propósito da luta. E quando você entende o propósito e executa o que Deus quer que você faça nessa adversidade, aí o quadro muda. Deus levantou Gideão para usar contra os midianitas e deu vitória ao seu povo. Quando Gideão tocou a buzina com os 300, quebrou o cântaro e empunhou a tocha, os inimigos ficaram perturbados. Aí você viu, e Deus deu vitória ao seu povo. Deu. Mas aí talvez você ouviu essa mensagem. E aí, Deus vai dar vitória. Deus deu vitória a Gideão. Mas você ainda está incrédulo. Ainda está duvidando. E eu não vou te crucificar por isso, porque isso é normal. Deus falou, aliás, é natural, não é normal, né? Isso é anormal na vida do crente. Mas é natural que aconteça, porque somos seres humanos. Deus disse para Gideão, vai na tua força. Eu vou te dar vitória contra os medianitas. Com 300, eu vou derrotá-los. Com 300, você vai ter vitorioso. Mas no coração de Gideão, ainda estava aquela dúvidazinha, irmão Francisco. Mas será? Será mesmo? E aí Deus vai dizer para Gideão assim, olha, versículo 10, do capítulo 7, e nós já vamos encerrar. Deus diz assim, e se ainda temes descer, porque Deus diz assim, com esses 300 tu vai descer e eu vou dar vitória. Se ainda temes descer, tu e teu moço, se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura, ao arraial. E aí Gideão desceu. E quando Gideão desceu para o arraial para observar, e o texto diz que ele viu a multidão de soldados, e aí ele ouviu uma conversa. Conversa essa preparada por Deus para quê? Para fortalecer a fé de Gideão. E a conversa era essa. Um dos soldados contou um sonho. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Versículo 14. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os midianitas, e todo este arraial. E aí Gideão estava ouvindo, ó. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? É que mesmo depois de uma mensagem como essa, em que eu disse para você que Deus deu vitória para um exército que mais parecia uma nuvem de gafanhotos, com 300 homens, sem eles precisarem desembanhar a espada, sem eles precisarem usar a força do braço, apenas com o soar de uma buzina e a tocha empunhada, uma mensagem poderosa dessa. E aí você ainda pode ficar dizendo assim, mas isso acontece com Gideão. Isso aconteceu lá, mas o meu problema é mais complicado. Mas aí Deus prepara situações como essa aqui. Gideão estava duvidando. E aí Deus diz assim, Gideão, se tu ainda está temendo, pois vai lá no arraial, que eu vou te dizer um negócio. E ele usa o próprio inimigo, irmão.
para sonhar, e não só sonhar, interpretar. Sabe o que eu olho para cá, e aí eu fico, às vezes, observando o que acontece na nossa vida? É que todo mundo já sabe que Deus vai te dar a vitória e você está duvidando. A sua família já sabe que a vitória é certa, a sua igreja já sabe que a vitória é certa, o seu pastor está dizendo, Deus vai te dar a vitória e você está duvidando. Nós precisamos confiar, a vitória já está conquistada. Deus não está preparando vitória, Ele já preparou. Se você confiar, Ele vai te entregar. Deus diz para Gideão, Gideão, com esses 300, eu tenho te entregado os midianitas na tua mão. Mas Gideão ainda estava. E aí o inimigo sonhou e revelou. E depois que Gideão ouviu isso, ele não temeu mais. Todo mundo já está sabendo que você é uma bênção, só você que não sabe. Todo mundo já está contemplando as maravilhas que Deus já fez na tua vida e já sabem que isso é só mais uma luta que Ele vai te dar a vitória. E às vezes você duvida, pois nesta noite, acredita, Deus já garantiu a vitória. Já entregou nas tuas mãos. Ah, irmão, mas não aconteceu ainda. Você precisa se manter glorificando, fazendo zoada com a sua buzina empunhada e a tocha na outra mão, a chama acesa, o Espírito Santo ardendo no coração e o louvor, a adoração nos seus lábios. E aí deixa o resto com o Senhor. A vitória provém de Deus. E o que é que eu faço então, irmão? Apenas precisa fazer barulho, glorificar. Manter a tocha do Espírito Santo acesa no seu coração. E Ele vai te mostrar mais uma vez que Ele é Deus, que vence um exército gigantesco com apenas 300 homens, sem usar espada, porque Ele é Deus. E como foi que aconteceu? Gideão tocou a buzina e empunhou a tocha, e o exército fugiu com medo. E agora Gideão, ao invés de acuado, chamou os seus soldados, voltou, pegou os outros que ficaram para trás, juntou todo mundo e foi atrás. E foi agora em busca de derrotar o seu inimigo. Por quê? Porque agora ele estava fortalecido. Deus te trouxe aqui para fortalecer a tua fé. Talvez você chegou aqui duvidando que ia ter vitória. Aí Deus te trouxe para dizer, a vitória já é sua. Só precisa glorificar, adorar. Não abandone a sua buzina, segure ela. Segure a sua tocha. E no momento certo, Deus vai te dar a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus, toda a honra, toda a glória ao Senhor das nossas vidas, que nos dá a vitória mediante seu Filho amado Jesus Cristo. Nós somos dele, irmão. Se ele está no trono assentado, e se você é dele, não se preocupa, você está no controle dele. A luta está na direção dele, você está direcionado por ele, você está trilhando caminhos que ele tem preparado. Irmão, é difícil, mas ele está no controle da sua vida. E ele estando